como de costume, estava toda a família reunida em volta de vó Domingas, para ouvirem os tão costumeiros causos. Era um momento de distração, pois residiam na zona rural da cidade. Sinais de TV, rádio e internet, era um pouco complicado. Vó Domingas com seus causos, era como se fosse uma novela para acompanhar. Feliz em saber que seus causos eram apreciados pela família, a boa senhora entusiasmada, um novo causo iniciou. Aqui na roça, disse ela. Não é comum saber desse negócio de mar. Nossa praia era ficar nas beiradas de riachos em dia de sol quente. Porém, quando tinha 17 anos, e frequentava a escola, tinha uma amiga que era como uma irmã para mim. Ela me contava tudo da vida dela, desde suas notas nas provas, até o dia em que Joaquim lhe roubou um beijo. Essa minha amiga se chama Mariana. Ela era nascida e criada na roça, mas tinha as manias de pessoas da cidade. Às vezes ela viajava para uma cidade próxima, só para experimentar namorar no cinema. Ela gostava de um garoto chamado Beto. Eles começaram a namorar na roça, mas sempre iam até a cidade para tomar sorvete e ir ao cinema. Na minha época de garota, os cinemas não eram somente para passar filmes, era para novelas também. Às vezes, eu ia com Mariana e Beto, e ficava entre os dois. Beto não gostava muito, mas aceitava. Mas um dia, ele levou um amigo dele, que se chamava Fabrício. Aquele era um menino bem sem vergonha, sempre querendo que eu desse um beijo nele. Mas acho melhor deixar esse assunto de lado e voltar para o causo. Então, como Mariana gostava das manias da cidade, e estava para completar 18 anos, conseguiu convencer os pais dela, que a deixassem passar as férias escolares sozinha na praia. Ela até me chamou para ir, mas não pude, porque meus pais não tinham dinheiro como os pais de Mariana tinham. Para a gente seria difícil gastar dinheiro assim. Mariana foi, mas quando voltou, estava completamente mudada, ela não era mais aquela menina ativa, sorridente e esperta. Se tornou uma menina enclausurada, ela não mais ia à minha casa, e saía de casa, somente para ir à escola, e lá, ela não mais conversava comigo na hora do recreio. Na saída, Mariana rapidamente pegava sua mochila, e saía correndo. O pai dela esperava no portão, e eu nem tinha tempo de falar com ela. Eu já estava quase perdendo o contato. Mas Mariana era minha amiga, eu precisava saber o motivo pelo qual ela estava agindo dessa forma. Um final de tarde, falei para minha mãe que iria até a casa de Mariana, eu precisava falar com ela. Quando cheguei, a mãe dela me recebeu e falou: "Ainda bem que você veio, quem sabe com você, Mariana se abre." Ela me conduziu até o quarto de minha amiga, e ela com surpresa me recebeu, perguntando o que eu fazia ali. Mas ainda assim, me deixou entrar em seu quarto. Mariana parecia nervosa, não olhava diretamente nos olhos, e falou: "Amiga, preciso te contar uma coisa que aconteceu. Não consigo mais ficar com isso na minha cabeça. Não posso contar aos meus pais. Prefiro que fiquem apenas preocupados com meu comportamento." Ao ouvir aquilo, logo falei: "Amiga, o que Beto fez com você?" Indignada com a pergunta, Mariana falou: "Que Beto o que, Domingas? Isso não tem nada a ver com ele. Se aquele lá tentasse algo comigo, desceria a mão na cara dele. O que tenho para te contar é algo assustador." Ela me perguntou se eu poderia dormir na casa dela, pois a história seria longa. Eu disse que poderia, bastava falar para o meu tio, que me trouxe na garupa do cavalo, e ele voltava, e falaria com minha mãe. E assim fiz. Os pais de Mariana ficaram muito felizes, por ver que a filha, depois de alguns meses enclausurada, finalmente recebeu uma amiga. No quarto depois da janta, Mariana se sentou encostando na cabeceira da cama dela, e de frente para mim, contou: "Você sabe que fui passar as férias nas praias. No começo pensei em ficar em Cabo Frio, mas umas meninas que estavam na excursão comigo, disse que um rapaz da região falou que havia uma praia muito bonita, e que era deserta. Nessa praia, daria para a gente fazer um negócio chamado luau. Nesse luau, a gente iria acender uma fogueira, levar algo para comer,
e algumas bebidas, e contar algumas histórias. No total comigo tinham 5 meninas e 4 meninos, eu estava sozinha. Beto não quis ir. Mas como eu queria fazer algo diferente, resolvi que iria. Acho que a gente caminhou por uns 40 minutos até a praia. Ela era linda, muito grande, as areias eram brancas e muito finas. Nas primeiras horas da noite, passamos nos divertindo, contando histórias assustadoras. Como estava sozinha, fiquei no meio deles. No grupo que estava lá, tinha um menino chamado Gilmar, ele era muito estranho, às vezes no meio de alguma história assustadora, ele dava beliscão na namorada dele. Ele se divertia quando ela sentia dores. Aquela brincadeira dele estava ficando tão desagradável, que Susana, a namorada dele, começou a chorar. Gilmar sempre dizia que era só brincadeira, e que era para que ela deixasse de frescura. E ela, sem graça, e não querendo ser chamada de criança, acabava aceitando as brincadeiras, e aguentava a dor dos beliscões. Só que em um determinado momento, Gilmar beliscou tão forte com a unha, que fez com que a pobre Susana gritasse, e chorando, mostrou a região da cintura dela sangrando, devido à agressão. Eduardo, o outro menino do grupo, levantando de seu lugar, pegou Gilmar pelo braço e falou: "Deixa de ser idiota, não vê que está machucando a menina?" Gilmar, sorrindo de forma estranha, falou: "O namorado dela sou eu, você não tem nada com isso." Enquanto isso, Susana chorava colocando uma de suas mãos no local ferido. A outra menina do grupo, chamada Cíntia, e eu, a abraçamos e cuidamos da ferida dela. Nem sei o que aconteceu, mas de repente, vi Gilmar no chão, dizendo que Eduardo teria o que merecia. Assim que falou isso, o rapaz saiu correndo em direção ao mar, mergulhou, e desapareceu. Eduardo, achando que Gilmar iria se afogar, imediatamente entrou na água, tentando achar o rapaz. Depois de alguns minutos ele volta, e fala que Gilmar havia desaparecido, e que não sabe para onde ele havia ido. Nós três ficamos no acampamento cuidando das feridas de Susana. Não se poderia sair dali, pois era um local desértico, e estava muito escuro. Com alguns pedaços de panos limpos que tínhamos, improvisamos um curativo, e depois ajeitamos as barracas que levamos e nos recolhemos. Susana dormiu na mesma barraca que eu, enquanto Cíntia e Eduardo dividiam outra. Já era por volta das 3 horas da madrugada, quando Cíntia e Eduardo chegam assustados até nós. Disseram que escutaram uma risada sinistra. Depois viram enormes garras rasgarem a barraca de cima para baixo. Em seguida disseram que algo pesado levantou o voo, e lá do alto, novamente soltou outra terrível risada. Então, vieram até nós, para ver se estávamos bem. Assim que terminaram de nos contar o que havia acontecido, percebemos um forte vento soprando. Logo em seguida, uma terrível risada que parecia ter vindo das profundezas nos chamou a atenção, e fez gelar nossas almas. Alguma coisa pousou como se estivesse caído pesadamente no chão. Nesse momento, surgiu uma mão deformada, com unhas bastante compridas, rasgou a barraca, e pegou Eduardo na região do ombro esquerdo. As garras afundaram na carne dele. Cíntia, que estava próxima a ele, pegou uma garrafa de água, e começou a agredir a garra para que ela soltasse o namorado dela. Mas aquilo nem se importou, e segurou Eduardo com mais força ainda. A essas alturas, a barraca estava banhada pelo sangue de Eduardo, que jorrava pela ferida aberta. Então Susana e eu nos juntamos a Cíntia, pegamos algumas ferramentas que usamos para montar a barraca, e agredimos aquela garra peluda, que não largava o pobre rapaz. Marina disse que nada que elas usavam surtia efeito. Ela, querendo algo que pudesse ser usado com mais força, encontrou um martelo, e bateu naquela coisa. Aquilo soltou um pavoroso grito de dor. A garra então soltou o ombro de Eduardo, que naquelas alturas já havia desmaiado, devido à grande quantidade de sangue que estava perdendo. As meninas, aproveitando que a garra havia soltado Eduardo, voltaram suas atenções para ele, e tentavam improvisar algo para parar o sangramento. Mas a garra novamente surgiu, e segurou o rapaz. Mariana estava pronta para dar outra martelada. Mas uma cabeça que mais parecia uma mistura de animais, surgiu dentro da cabana,
e olhando furiosamente para elas, falou quase sussurrando. Não se atrevam, se me machucarem outra vez, irão se arrepender amargamente. Após dizer isso, aquela criatura pegou o corpo desacordado de Eduardo, e arrastou para fora. Logo em seguida, todas ouviram pesado batido de asas. Mariana falou, que todas elas se abraçaram, assustadas com a aparição daquela estranha criatura. Depois de mais alguns minutos, a criatura em um ataque surpresa, agarra Susana pela cabeça e a leva. Mariana e Cíntia, apavoradas devido a mais um ataque de sequestro que a besta havia proporcionado, choravam desesperadas, imaginando que elas também teriam o mesmo destino do casal de amigos. A cada som que acontecia lá fora, as duas ficavam apavoradas, e receosas de serem atacadas a qualquer momento. Elas não conseguiam relaxar, pois ficaram atentas, olhando fixamente para o buraco que havia sido feito, pelas garras daquela besta, pois imaginavam que o monstro, como das outras vezes, entraria por ali. Porém, não repararam que a besta já estava com elas dentro da barraca, ela simplesmente entrou pela abertura que era usada como porta. Aquele monstro possuía mais ou menos 1,80 m, ela tinha a cabeça parecida com a de um morcego. Era coberta por pelos avermelhados, e possuía um par de asas nas costas. A aberração tinha forma humana. Ela tinha duas presas na região lateral superior da boca, os olhos também eram avermelhados, e ela estava simplesmente postada bem atrás das duas mulheres. Elas ainda não haviam percebido a presença dela. Porém, um rosnado e um hálito quente fez com que elas voltassem suas atenções para trás. A criatura rapidamente atacou, pegando Cíntia pelo braço, e a trazendo junto de si. Logo em seguida, em uma violência impressionante, abocanhou o pescoço da menina, causando uma enorme ferida, que fez com que o sangue jorrasse atingindo Mariana, que horrorizada assistiu sua amiga ser dilacerada pelo monstro. A menina sem reação, devido à apavorante cena que se apresentava na sua frente, apenas ficou estática, olhando a besta, que bebia freneticamente o sangue que escorria. Depois de infinitos segundos assistindo àquela cena, Mariana percebe que o monstro a encarava com malícia, pois ele sabia que ela nada poderia fazer, e fatalmente, ela seria a próxima vítima, e assim, ela apenas esperava seu fim. Mas logo após perceber que não havia mais vida no corpo de Cíntia, o monstro limpou o sangue que lhe escorria pela boca, e aos poucos, o corpo dele foi perdendo a pelagem avermelhada. Sua cabeça foi ganhando um contorno humano, e uma aparência de um rapaz surgiu. Era Gilmar, que estava na frente dela. Antes que ela dissesse alguma coisa, o rapaz falou. Sua vida será poupada, não porque sou benévolo, estou satisfeito por hoje, e necessito de uma promessa sua. Não quero que comente com ninguém o que acaba de ver aqui, preciso manter minha existência em sigilo. Estou me apresentando a você como humano, para melhor explicar. A cada 5 anos, preciso sair para me alimentar de pessoas que estão com desejos carnais. Minha surpresa foi sua presença que não estava programada. Preciso de casais, porque o sangue repleto de hormônios mantém minha juventude. Como seu objetivo não era namoro, apenas diversão, seu sangue não tem serventia para mim. Não posso matar você, porque no momento desse ritual, não pode haver qualquer tipo de morte em vão, pois não funcionaria, e poderia ser prejudicial à minha existência. Sou o que vocês chamam de vampiro, mas não um vampiro comum, que os livros ou filmes contam. Venho de uma antiga casta de seres superiores, meu nome é Eugen. Os tipos de vampiros que vocês conhecem, são bestas selvagens e sanguinárias, que só buscam sangue para sobreviver. Eles estão por aí, e são incapazes de sentir os prazeres humanos. Nós somos seres da noite, mas não deixamos de apreciar um bom vinho, uma boa comida, e tudo mais que a riqueza pode nos proporcionar. Aquele tal de Conde Drácula, é apenas um servo de uma raça superior, a qual pertenço. Mas chega de lhe dar informações, só quero lhe dar um aviso, vou deixar que vá. Porém, se contar a quem quer que seja, que existo, você e essa pessoa, serão aniquiladas. Quando ela terminou de me contar aquela história, não tive tempo de falar nada. Pois uma sombra na escuridão se moveu, e falou. Te avisei que não era para contar. Agora você e sua amiga,
vão pagar. Nesse momento, uma imensa figura sombria surgiu, e abriu uma boca avermelhada cheia de dentes, e voou para cima de nós duas. Mariana rapidamente atirou uma sacola na boca daquela coisa, e ela se rompeu, e um líquido avermelhado como sangue, escorreu na boca daquela criatura. E a besta, surpresa com aquele ataque, se deteve. Logo depois, começou a se contorcer, e caiu ao chão. Vimos um corpo humano aparecer. Mariana me disse que aquele era Gilmar. O rapaz foi se contorcendo, sua pele encolheu, e depois ficou rugosa e seca. Em seguida, em pó se transformou. Eu olhava aquilo horrorizada, e Mariana chegou perto de mim e falou: o plano deu certo. Olhei para ela sem entender nada. Mariana então, explicou. O que atirei nele, foi sangue de porco que peguei no açougue. Quando ele me falou que não poderia beber sangue que não fosse de um casal por conta de hormônio, imaginei que isso era o ponto fraco dele. Então, peguei um sangue de um animal repleto de adrenalina. Pois o bicho foi sacrificado, aí imaginei que isso seria um veneno para ele. Desculpa, amiga, ter te usado como isca. Mas você é a única pessoa que eu confio. Meus pais são idosos e não poderiam suportar a visão daquela besta. Mas se acaso o plano não desse certo, eu jogaria água benta, pois sendo uma raça superior ou não, sei que vampiros são espíritos diabólicos que temem o sagrado. Depois daquilo, nós nos abraçamos, juntamos as cinzas daquela coisa, e enterramos em um solo sagrado, e lá está até hoje. Só não digo onde é, para que a curiosidade de vocês os leve a desenterrar algo que pode ainda retornar à vida.